Vamos falar? Vamos. De alimentos? Vamos. A gente vai lá colocar assim, ficar bonita, plena. E ó, alimentação importantíssimo. O café da manhã a gente tem aí, né, como uma das principais refeições, acredito até que seja a principal refeição do dia, para aquelas pessoas que têm o dia corrido, agitado, ou as mães, o filho vai para a escola. Tem nutrientes que não podem faltar no café da manhã, né? Tem, e é legal você ressaltar, né, mães, crianças, gestantes, estudante. Por quê? Porque eu escolhi alimentos aqui para beneficiar geral mesmo, porque a gente está falando, na verdade mesmo, de uma alimentação saudável, né? É legal ressaltar isso, porque às vezes as pessoas ficam bem focadas, eu quero perder peso, quero emagrecer, mas elas esquecem que antes disso a alimentação tem que estar balanceada. Bem lembrado. Então aí a gente escolheu uns alimentos bem legal aqui. O que é bacana daqui pra gente consumir? Olha, primeiro alimento que eu vou falar aqui é o queijo. O queijo, até hoje eu ainda tenho uma pergunta de alguns pacientes. O queijo é carboidrato ou ele é proteína? O que acontece com o queijo? Ele é uma fonte de energia riquíssima. Ele tem sim o seu teor de carboidrato, né? Ele é uma fonte de energia, porém, ele é uma fonte muito maior de proteína. Ele é proteína e é carboidrato. E é carboidrato. Só que ele é mais proteína. Ele é mais proteína. E uma proteína de alta qualidade. Né? Então, a gente escolheu o queijo branco porque o queijo, quanto mais amarelo ele for, mais gorduroso ele é. Então, a preferência é pelos queijos brancos, né? Baixo teor de gordura, baixo teor de sal, né? E aí é para quem tá de dieta, para quem quer se alimentar saudável, para criança, para gestante. Então, o queijo branco é um alimento que não pode faltar no café da manhã. Você falou queijo, né? Então, ele é uma fonte bacana de proteína. E a gente tem os ovos aqui também. Os ovos. Eu como ovo todo dia, cara. Isso. O ovo eu escolhi porque eu acho bem legal falar do ovo. Primeiro pela preparação, né? Cozido, mexido, omelete, no pão. Então, assim, é um alimento bem versátil, na verdade, que você pode até levar se você for comer em algum lugar, né? É versátil na preparação, é um superalimento, é riquíssimo em nutrientes, riquíssimo em proteína. Ele auxilia também na saciedade da fome, então vai ajudar para quem está de dieta. É de baixa caloria e eu queria falar uma coisa muito interessante, porque o que acontece? O pessoal fala, Camila, mas e a gema? Né? Porque a gente tem proteína no ovo, né? O ovo, ele aumenta, ele auxilia no aumento do colesterol bom, que é o HDL, e diminui o colesterol ruim, que é o LDL, a gente sabe disso. Porém, na clara, a gente tem a proteína e zero gordura, né? A clara tem 17 calorias. Aí as pessoas me falam, mas então eu vou jogar a gema fora? Mas a gordura da gema, ela é uma gordura que vai auxiliar nesse aumento do HDL, que é o colesterol bom. E além disso, o ômega 3 presente ali na gema é o mesmo ômega presente, por exemplo, no salmão. Então, faz um omelete, de repente, com mais clara, mas deixa uma gema. Porque ela não exclui totalmente. Você sabe que uma vez teve um médico também, eu não vou lembrar o nome da substância, talvez você lembre. Tem uma substância na gema do ovo, gente, que não tem outro alimento e é muito benéfica para os nossos olhos. Se eu conseguir lembrar até o final da entrevista, eu falo. Eu lembro que um oftalmologista falou isso no programa e eu lembro também, acho que o nutrólogo, se não me engano, o doutor Edson Credídio. Tem uma substância na gema, eu lembro que eu nunca esqueço, eu já fiz até uma operação nos olhos, e eu lembro que eles falaram assim, Tati, pode comer ovo. E eu tinha medo, né? Porque antigamente o pessoal falava, não pode comer ovo todo dia, porque o ovo vai aumentar colesterol. Que bom que hoje a gente aprendeu que não é isso. Que na não verdade, é o contrário, ele é um grande aliado para a nossa saúde, É o que né? acontece. Ele, na verdade, ele é rico em todas as vitaminas, né? Ele é um superalimento, ele é rico, assim, não só nas vitaminas, quanto nos minerais também. Então, ele, por exemplo, é rico na vitamina A. É rico em zinco também, né? Em zinco, em potássio, né? Então, ele é rico em vitamina A, que auxilia o quê? A saúde dos olhos, né? E a gente, hoje em dia, qual alimento que você está tão disponível vitamina A? Muito difícil. E você também, às vezes, não tem aquele consumo de tal alimento para estar consumindo a vitamina A. E a questão do custo também, né, Cá? Porque a gente sabe que tem alimentos que são deliciosos,
fazem muito bem para a saúde, mas tem um preço mais elevado, não é acessível. A gente sabe, tem Exatamente. alimento que é natural, que é ótimo, maravilhoso, mas não é acessível, infelizmente. E a gente tem, por exemplo, alimentos maravilhosos, pensando nutricionalmente, né? Sim. Falando nutricionalmente, e super acessível. O ovo tem no Brasil inteiro, o ano inteiro, e é acessível. E é super acessível. Então, assim, o ovo, realmente, ele não pode faltar, eu acho que não só no café da manhã, mas na alimentação como um todo. Né? O ovo, ele é bem indicado mesmo. E, além disso, só ressaltando, ele é rico em proteína e a gente já na sequência vai falar, continuando na sequência da proteína, do iogurte. Então, assim, a gente precisa da proteína no café da manhã, por quê? Né? Porque além dela fazer aquele papel de recuperação muscular, todo ali, né? Tanto de pré-treino quanto de pós-treino, ela também auxilia na saciedade da fome, no controle glicêmico. Então, ela vai auxiliar na fonte de energia, no emagrecimento, toda a parte muscular de recuperação, de formação muscular. Então, as fontes de proteína que eu escolhi, eu acredito que, assim, seja fundamental para o café da manhã. Iogurte. O iogurte, ele é um superalimento também. Aqui eu vou falar do iogurte desnatado, que não tem gordura, né? Mas o leite desnatado, eles são ricos em cálcio e vitaminas também. Então, o iogurte, o leite desnatado, né? Eu trouxe iogurte porque o leite já é um pouco mais complexo, então a gente já entra em intolerância, né? Então, o iogurte desnatado, ele hoje é um alimento considerado um superalimento que é altamente rico em nutrientes, que não pode faltar no café da manhã. Então, aqui eu posso escolher, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos um desses alimentos aqui no meu café da manhã. Ou um iogurte, ou um ovinho. Isso. Ou uma fatia generosa de queijo. De queijo. E aí, depois de explicar tudo, a gente vai ver que a gente pode casar esses alimentos. Então, o iogurte com a fruta. Ali tem a saladinha de fruta. Tem a salada de fruta, que a gente vai falar também. Então, a salada de fruta também rico em fibra, em vitaminas e minerais, fonte de energia, né? E a gente pode casar com o iogurte. A gente Delícia pode a salada de fruta com a com iogurte. tapioca, que a gente vai falar também, com o detox, o suco de fruta. A tapioca, já há algum tempo, né? Ela tá na moda mesmo, né? Entre aspas aí. Muita gente consome, muita gente fala da tapioca. Quais são os benefícios? O que realmente ela faz, né? Eu escolhi a tapioca já propositalmente. Por quê? Porque ela tem o lado que está sendo enaltecido, né? Que ela é de rápida absorção de energia, então a pessoa, né, vai treinar, precisa daquela energia rápida, então ela consome no café da manhã, ela é ótima. Porém, a gente tem que lembrar que ela é de alto índice glicêmico. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como mais o pão francês, mas eu como 2 tapioca. Entendeu? Então, ela acaba sendo um vilão. Porque ela é um alimento de alto índice glicêmico. Porque tem gente que acha que está fazendo uma substituição bacana. Não, vou trocar o pão pela tapioca, mas não é bem assim. Então. Ela é uma ótima escolha, assim, né? Ela é um amido, né? Ela é feita da fécula de mandioca, então, para quem é celíaco também é uma ótima escolha, né? Como eu falei, ela mas o excesso da tapioca também. Por exemplo, excesso... Quem come tapioca todo o café da manhã, e você falou, tem muita gente que consome 2 tapiocas Isso por pode dia. causar o que a gente chama de toxicidade, né? Porque como ela é de alto índice glicêmico, ela vai acabar sendo um vilão, principalmente para quem tem diabetes. Tem gente que janta também, né? Meu Isso. jantar é uma tapioca. Então, de repente, começar a intercalar, né? Não todo dia. Faz pelo menos um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não. Isso. E aí, eu acabo voltando aqui no cereal, que a gente trouxe um mix de cereal, né, de granola e tal. Tá bem bonito esse mix. Tá bem bonito. Que daí dá para casar com o iogurte e as frutas. Então, eu acabo voltando naquilo que uma fatia de pão integral, de pão de grãos, né? É benéfico. Eu sei que a dieta low carb hoje, ela tá assim, em alta, né? Para quem quer dar aquela turbinada em perder peso. Mas a gente tem que sempre lembrar do equilíbrio. Sim. Né? Então, assim, uma tapioca hoje, né? Uma granola amanhã, de repente um omelete, alguma coisa. Fazendo todo esse equilíbrio, porque
Todos os alimentos são indispensáveis na alimentação. Cada um vai ter um nutriente importante. Cada um vai ter um nutriente. A gente tem a granola, o cereal, o pão, que eles são ricos em carboidrato, né? Uma fonte de cereal. Mas a gente tem que pensar que antes de ser uma fonte de carboidrato, é uma fonte de energia. Né? E a gente está falando do café da manhã, da refeição principal do nosso dia. A gente precisa de energia. A gente precisa de energia. Próximo bloco a gente vai continuar nossa conversa. Tem outros alimentos que a gente vai abordar.